Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Mais o pessoal chegando aqui. Hoje a gente vai falar de princípios. Por que que nós vamos falar de princípios, né? Eu trouxe essa coisa assim do livro dos princípios milenares, que é algo que eu gostei muito de estudar. Eu quero refazer esse estudo esse ano também. A gente fez, acho que foi em dezembro do ano passado, né? De estudar um princípio por dia, foi muito legal. Mas assim, por quê? Observem bem, deixa eu me ajeitar aqui. Se a gente tem referências dentro do nosso sistema familiar, dentro do nosso ambiente, nas nossas memórias, né, gravadas no corpo, a gente tem as nossas referências que nos levam até um certo patamar, mas não nos levam adiante em muitos pontos. Onde que nós vamos aprender novos referenciais, né? Como que nós vamos construir uma vida nova, transformando os nossos princípios. Às vezes nós temos princípios na nossa vida que são muito importantes para nós. A gente defende coisas, a gente acredita, às vezes a gente discute a respeito de determinadas coisas, né? Sem abrir a cabeça para o novo, não entendendo que aquele princípio que a gente tem ali, a gente não sabe nem a origem dele. Às vezes é uma coisa que a gente ouviu, a gente não sabe o porquê. Às vezes é uma coisa que a gente viu, que a gente vivenciou, e a gente pensa, não vou passar por isso, vou fazer o extremo oposto, e a gente cria um princípio oposto àquilo que a gente não gostou, né, de vivenciar. Então, assim, são crenças limitantes? É uma vida baseada em medo? Ou são princípios? Aí que eu quero trazer para vocês mais uma vez os princípios milenares, né? Eu coloquei a introdução do livro, não vou falar de cada princípio hoje, porque eu quero fazer essa introdução mesmo, que eu vejo que tem tudo a ver com constelação. Quem conseguiu ler, beleza, quem não conseguiu, acredito que vai entender aqui também as explicações que eu vou trazer. Mas então a gente precisa mudar a base, a gente precisa mudar a raiz. Às vezes as pessoas perguntam assim: como é que eu sei se eu devo fazer determinada coisa ou se eu não devo? Aí eu respondo com uma pergunta: quais são os teus valores? Primeira coisa que tu precisa se perguntar é se essa decisão ou aquela decisão, alguma delas fere os teus valores. Nenhuma delas fere os meus valores. Então tá. Então a gente já pode olhar para as duas. Se não dá aí, a gente já descarta. Isso às vezes não é fácil de prestar atenção sozinha. Por quê? Porque os princípios e os valores podem estar pautados em crenças limitantes, daquilo que eu não quero. Quem participou do workshop de comunicação sistêmica, eu falei, você vive baseado em valores de afastamento daquilo que eu não quero? Ou tu vive uma vida baseada em princípios, focada naquilo que tu quer e construindo um caminho para chegar até aquilo que tu quer? Por isso eu quero trazer essa questão dos princípios, né? Eu fiz um resuminho aqui bem básico para a gente estudar. E é importante olhar, porque se nós não temos princípios que nos levam adiante dentro de nós, a gente não consegue tirar do nada algumas coisas, a gente pode estudar e construir novos princípios que vão nos dar base. Esses princípios que o Tiago traz no livro, né, o Tiago Brunet, eles são bem legais. O primeiro deles, por exemplo, é a maturidade. E aí não é simplesmente ele dizer ali, tem que ter maturidade. Porque para cada pessoa que eu perguntar aqui, a maturidade significa uma coisa diferente. A maturidade existe uma postura diferente. Porque cada um tem os seus referenciais. Mas ele trouxe um estudo do que realmente é a maturidade nessa questão espiritual, nessa questão material também da vida, como que é o comportamento de quem tem maturidade. E aí a gente se observar dentro desse princípio. Até eu tô pensando em fazer, falei só do número um aqui, né? São 10 leis espirituais. Tô pensando em fazer, ao invés de fazer os estudos no Zoom, que nem a gente fez aquela vez, de repente eu vou gravar uns vídeos mais curtos e vou postar no meu canal do YouTube, vou compartilhando com vocês lá no grupo. De repente postar um dia cada princípio, eu vou observar essa semana como é que eu vou fazer, para vocês irem assistindo e de uma forma bem direta assim o conteúdo mesmo que ele passa ali no livro, porque é super importante. Tem tudo a ver com conhecimento sistêmico. Ele mesmo diz aqui numa parte, ele diz assim:
Por que que simplesmente as pessoas não respeitam princípios, né? Aí ele diz assim, porque os princípios, muitas vezes eles vão contra aos teus sentimentos e às tuas emoções. Aí diz assim, honrar pai e mãe. Aí ele diz no livro, como honrar um pai que abandonou os filhos ou que foi abusivo com alguém, com a esposa, com os filhos, como honrar esse pai? E aí ele diz, mas é um princípio. Então é preciso sabedoria para conseguir fazer isso. É preciso cura emocional. Esse é um dos exemplos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui que ele tem mais um. Aí, ó, ele diz assim: você deve estar questionando se cumprir os princípios é o que vai trazer felicidade, prosperidade, crescimento, alegria, tudo de bom para a pessoa. Se basta cumprir esses princípios para ter uma vida melhor, por que as pessoas simplesmente não cumprem? Aí ele diz: a resposta é fácil, porque a maioria dos princípios espirituais e milenares contraria os nossos sentimentos e as nossas emoções. Deixa eu admitir a Maria aqui. E as nossas emoções. Por exemplo, como praticar o princípio irrefutável da honra se o pai o abandonou ou abusou de você? E se a sua mãe for uma narcisista? Isso aqui está escrito na introdução, para quem leu vai lembrar. Como cumprir o princípio da verdade quando vivemos numa sociedade fake que valoriza a imagem projetada nas redes sociais? Como ser generoso se aqueles que estão à sua volta querem sugá-lo como parasitas? Então ele traz todos esses questionamentos, mostrando que existe sim alguma dificuldade de se cumprir os princípios. E que a gente precisa, cada um, passar por algumas curas para começar a se sentir abençoado e fazer diferente. Construir uma vida diferente na raiz. Hoje eu atendi algumas pessoas e a última que eu atendi, que foi presencial, eu conversei isso com ela, né? Ela tá sentindo uma questão assim de trava, trabalho e questão financeira. E nós conversamos, aí eu falei para ela assim, mas pensa bem, a gente estava fazendo um movimento de constelação, mas a gente estava trazendo a consciência assim algumas coisas, né? Conversando também. Aí eu tirando umas cartas e ela me fazia perguntas e eu questionava ela também. Aí eu disse assim, pensa bem, o problema que tu tá enxergando é nisso, mas como que tá o teu relacionamento? Teu relacionamento de casal? Como que tá o teu relacionamento contigo? Como que tá o relacionamento do teu marido com ele mesmo? Aí ela parou e pensou, aí deu um insight nela, assim. Meu Deus, ano passado aconteceu isso, isso e isso, e foi a partir daqui que aconteceu aquilo, e daí que aconteceu isso no trabalho e na questão financeira. Eu disse, viu? O buraco é sempre mais embaixo. O buraco é onde? No princípio, entende? No princípio das coisas. E como que a gente sai? Olhando para esse princípio, reformulando esse princípio, entendem? E reconstruindo a situação. Se reconstruindo. Quase não assistia por apagão. Ai, que bom que voltou, Maria. Coisa boa, Maria. Bem-vindas todas que chegaram depois também. Tava dando uma explicada, né, do porquê que eu decidi falar de princípios hoje. Um tema super importante, eu quero fazer um resuminho para vocês e depois a gente vai constelar também. Mas eu quero inicialmente que vocês pensem, sintam, né? Quais são os principais princípios assim da vida de vocês que vocês acreditam? Aí a gente fala assim: "Ah, eu acredito em honestidade". Aí eu penso assim: "Ótimo, mas eu sou honesta comigo mesmo o tempo inteiro". Tu consegue ser honesta contigo, com aquilo que tu quer, com aquilo que tu sente? E mais, eu consigo ser honesta com as pessoas? Eu consigo dizer não quando aquilo passa dos meus limites? E eu consigo dizer sim quando eu devo dizer sim? Entendem que é muito bonito a gente pensar em princípios, eles são lindos na teoria e escritos aqui no livro. E o legal do livro é que o Tiago traz muitos exemplos. E é nos exemplos que a gente começa a ver que princípio o quê na prática a coisa não é muito simples. A gente precisa se olhar mais, se examinar mais, prestar mais atenção.
ter um cuidado. Porque a gente faz um exercício, cada uma pega um papel e escreve. Quais são teus princípios? Ah, meu princípio é honestidade, meu princípio é verdade, meu princípio é humildade. Aí a gente para e pensa assim: quando eu erro, eu tenho facilidade em reconhecer meu erro? Para quem eu devo reconhecer? Humildade. Nem sempre a gente tem essa facilidade de reconhecer um erro, né? Numa coisa bem simples. Até para reconhecer para a gente. Tem momentos que é pelejado. Então, eu estou trazendo esses questionamentos para que vocês se observem que os princípios da vida, na teoria, eles são muito fáceis de compreender, mas na prática, nem sempre a gente está conseguindo ser os princípios. E eu não estou aqui dizendo que a gente tem que ser perfeito. Eu estou dizendo que um problema se origina no princípio de algo que não ficou bem resolvido e nós podemos transformar esse princípio. Nós podemos movimentar de forma diferente, ver de forma diferente, estudar para viver algo mais alinhado com aquilo que a gente está querendo seguir. Outro exemplo bem simples. Alguém aqui consegue praticar, por exemplo, a atitude de realmente não falar da vida de ninguém, não falar da vida alheia. Alguém consegue fazer isso? Praticar o não julgamento? Porque quando a gente menos veja, parece que já está acontecendo, né? Então, os princípios, assim, gente, olha, é uma coisa fina. É coisa bem fina. Eu mesmo, assim, quando eu me proponho, hoje eu vou prestar atenção. Não quero julgar ninguém, não vou julgar ninguém. Gente, parece que o pensamento da gente fica funcionando, fuçando naquilo, julgando todo mundo, se julgando. Eu penso, gente, será que minha cabeça funciona assim todo dia? E hoje que eu tô prestando atenção, eu tô vendo? Bom, a gente conseguir não falar já é um grande passo. E reconhecer que é um julgamento é uma grande coisa. Mas o ideal é que a nossa cabeça, no princípio, comece a pensar diferente, sabe? Pensando diferente em não julgar, a gente vai conseguir se preocupar menos com o julgamento das outras pessoas. E aí sim se muda o princípio da coisa. Algo se torna automático na vida da gente. Então, nesses pontos, assim, quando a gente fala dos princípios, né, que é importante a gente pensar. Essa coisa de escrever e de cada um ter uma lista pronta de princípios é ótima. A gente sempre tem. E uma coisa que eu lembro muito é naqueles concursos de beleza, né? Que elas têm que falar no que elas acreditam, o que elas querem para o mundo, o que não sei o que, que não sei o que, né? Aqueles discursos meio pronto, assim. Parece nós num curso de autoconhecimento escrevendo quais são os valores e os princípios. Mas aqui a gente vai olhar um pouco mais a fundo, tá? Vamos olhar um pouco mais a fundo para isso. Eu quero fazer vocês pensarem nisso. Quero que vocês já comecem a pensar, né, em quais são os princípios de vocês. Um dos meus, por exemplo, era assim, liberdade, né? O que que era liberdade? Ninguém me manda, ninguém se mete na minha vida, né? Não quero saber. É, não aceito a ajuda de ninguém. Depois eu fui vendo o quanto essa liberdade, na minha cabeça, o que eu achava que era liberdade, um princípio meu devido, um valor meu devido, quanto que aquilo me custava de sobrecarga, muitas vezes de solidão, de não saber pedir ajuda. Já enganchava num problema de humildade, porque eu já não sabia receber, não queria demonstrar fraqueza, fragilidade. Já enganchava no sentido de não estava cumprindo meu primeiro propósito aqui nessa terra, que é ser humana. E aí precisou chegar a um ponto assim bem difícil, bem decadente para eu mudar esse princípio. E pensar, não, só um pouquinho. Tem alguma coisa errada. Acho que liberdade não é bem isso que eu tô pensando que é. Então, a gente ter uma palavra em mente é uma coisa, a gente saber o que ela realmente significa e a gente viver ela são coisas bem diferentes. Por que que a constelação olha para o princípio das coisas, para a raiz das coisas?
Porque nunca começou daqui, de hoje, de ontem. Sempre tem algo mais para a gente olhar. Sempre tem algo por trás, tem algo nos bastidores que nos faz olhar para o que está acontecendo hoje e ter uma compreensão melhor e conseguir encontrar soluções, ressignificar tudo isso, né? Então, vamos seguir aqui. Deixa eu falar do resuminho que eu fiz para vocês aqui, rapidinho, depois a gente vai constelar, tá? No livro, né, na introdução do livro, o Tiago dá uma ideia assim de que nós somos como se fossem escravos vivendo em uma sociedade livre, né? Que a gente passa hoje por uma intoxicação de informações, de tudo, e muitas dessas informações, os princípios são perdidos, né? É muita informação. Todo mundo diz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Todo mundo vivendo refém de uma necessidade de aprovação enorme. Porque me diga, se antes de postar numa rede social, tu não fica pensando o que os outros vão pensar. E aí ele chama que é como se fosse uma escravidão do ego, sabe? E aí que ele traz essa questão, né, de como tu está vivendo, preso, escravo dos teus pensamentos, das coisas que tu acredita que são as certas. Tu está vivendo com a cabeça no passado? Aquilo que eu falei para vocês, quero me afastar daquilo que eu tenho medo, eu não quero que aquilo se repita na minha vida. Ou a gente está vivenciando algo que nos diz assim: opa, eu quero isso aqui, eu vou ir para frente. Independente do que todo mundo está fazendo, se aquilo não faz sentido para mim, eu posso fazer diferente. Eu me ligo às coisas que eu quero. Eu confio nos meus estudos, na minha intuição. Eu me preservo no que eu tenho que me preservar e eu me abro onde existe solução. Se perguntem, vocês estão vivendo no presente? Ou vocês estão com medo do passado, ansiosos pelo futuro? Como é que tá isso na vida de vocês? Provavelmente, se existe um sentimento de tristeza pelo passado e um sentimento de ansiedade pelo futuro, tem alguns princípios que precisam ser transformados. Porque isso traz sobrecarga de pensamento, ilusões, medo, principalmente o medo da repetição. É o que eu mais observo. E aí vem a pergunta também, né? Você vive de aparências? Aqui, a gente pode dizer que não, mas vamos olhar mais a fundo. Vamos olhar mais a fundo. Eu vou dizer para vocês, assim, dando um exemplo meu, quem vem me acompanhando nas redes sociais, né, desde a maternidade, desde um pouco antes até, onde eu decidi realmente dar atenção, né, para a família, para Eloá, para o marido, para mim, para nossa casa. Eu venho fazendo o trabalho de forma muito artesanal, né? Gravando meus vídeos da intuição ali que dá na hora, eu mesma postando, colocando uma legendinha básica. Tu olha o meu feed ali do Instagram, não tem nada de muito construído, de muito lindo, maravilhoso, né? Muitas vezes eu tô ali escabelada, recém acordei, de roupão, com a guria no colo, e vamos lá, e vamos lá, porque eu preciso passar a mensagem. Mas isso gerou muitas coisas dentro de mim. A própria maternidade traz algumas sensibilidades, muda corpo, muda tudo, né? Quem fala que não se preocupou com isso, eu não consigo imaginar alguém que não tenha se preocupado com isso, né? A gente perde um pouco da identidade, por mais que seja algo maravilhoso. Eu venho procurando viver isso de forma mais leve possível. Mas assim, como que é olhar para os Instagrams de outras consteladoras? Arrumadas, penteadas, maquiadas, bem vestidas, com vídeos produzidos, legendas coloridas, frequência de publicações assim assim, stories organizados, uma bio bem direitinho ali, escritinho tudo, não sei. Como que é, gente? Como que é eu pensar assim, ó, eu tenho que fazer o que eu consigo fazer agora com aquilo que eu tenho, com o tempo que eu tenho, com a disposição que eu tenho, do jeito que dá, porque a mensagem não pode ser interrompida. Será que se eu pensasse, eu não estou dizendo para vocês que eu não pensei, não estou aqui fingindo a perfeição em pessoa. Se eu pensasse apenas em viver de aparências, eu não ia fazer.
eu não ia fazer, porque não tinha espaço para isso. É desse jeito que eu tô fazendo ou era nada. Só que o não fazer também tem um preço caro. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente encontra a nossa missão, e no meu caso, que a minha missão é falar, é estudar e trazer conhecimento, é atender e trazer solução, no momento em que tu para de fazer o que precisa ser feito, é muito custoso. Eu sei porque eu também já fiz isso. É custoso, é doloroso, não é legal. Tem coisas que depois que a gente vê, não tem como desver. Então, o que que eu pensei? Passei por cima de algumas coisas relacionadas a mim, minha imagem, o jeito de fazer o trabalho, abandonar a necessidade de perfeição, realmente acabar com essa questão de viver de aparências e fazer o que dá para fazer com o que se tem. E vocês estão aqui. Então eu sinto assim, podia estar muito maior, ter muito mais gente. Ah, podia um monte de coisa. Agora nós contratamos uma pessoa para nos auxiliar nisso, eu e meu marido, porque agora nós temos tempo, nós temos disposição, a minha cabeça já está mais focada no trabalho, a gente precisa entender o momento e os princípios, o que que é principal. E eu postei um vídeo um dia que eu não estava me sentindo muito bem, e eu postei um vídeo, eu coloquei o título dele assim: A mensagem precisa ser maior que o mensageiro. Quem aqui assistiu vai lembrar. E aí me vinha a sensação assim: nada disso é meu. Isso é conhecimento e tem pessoas esperando para te ouvir. Talvez as pessoas que querem te ouvir, para elas não vai fazer sentido ouvir aquela pessoa que está com tudo perfeito e que é maravilhosa e que é bom de ouvir também, mas as pessoas que são para mim, entende? E eu tô dando esse exemplo meu para trazer para vocês isso também. Porque às vezes tu pode te olhar e pensar assim, aquela frase que eu adoro: quem sou eu na fila do pão? Né? Se já tem tanta gente fazendo isso, dizendo aquilo, papapá, papapá, né? É, quem sou eu, né? Quem sou eu? Que importância eu tenho? Então, essa coisa do viver de aparências é bem legal, assim, que o Thiago traz no livro, porque eu me questionei muito, e dezembro, para mim, aconteceu algumas viradas de chave durante o estudo do livro, assim, foi bem intenso na minha vida. Bem intenso. Aí ele diz também que os princípios milenares, né, a gente transformar nossos princípios, isso nos leva para cima, nos leva a uma visão ampla e bem diferenciada do que é a nossa visão no térreo. Facilita a nossa jornada. Como se a gente olhasse um GPS dos caminhos e das coisas. A gente se torna um observador, a gente respira, não leva tudo para o lado pessoal. A gente começa a colocar o conhecimento em prática. Independente das dificuldades que tem a tua jornada. Tu consegue viver em equilíbrio e ver possibilidades, assim que ele até fala a palavra frutíferas em tudo. Uma respirada salva. Para a gente mudar nossos princípios, é sair do impulso. Porque tem gente que confunde isso, né? Tem gente que diz assim: a primeira resposta que tu receber pela tua intuição é aquilo, não duvida. Que é aquilo. Se tu te questionar e já gerou dúvida, já não é. Existe isso. Existe. Mas aí eu vou trazer um filtro para vocês. A primeira resposta que vier, sinta ela no teu coração. Teu coração ficou leve? Ou isso te causou ansiedade, raiva de quem estava ali na tua frente, medo de não sei o quê? É intuição ou é impulso? Entende? Então, por que que eu trago o questionamento? Não é para questionar a intuição, mas é para a gente treinar a nossa intuição para que a gente possa observar se aquilo ali nos leva adiante ou não. A gente tem que ter os filtros. A gente precisa se perguntar, sabe? Não é duvidar de si, mas é saber olhar, não levar as coisas para o lado pessoal.
Quantas vezes a gente estoura e acontece uma coisa, a gente estoura, né? E aí, uma respirada salva. Pensar nos princípios, nos valores, salva. Por que que tu tá te sentindo de determinado jeito? Para onde é preciso olhar? Para quais sentimentos? E aí a gente vê uma possibilidade de crescimento. E a gente entende a nossa responsabilidade, a responsabilidade dos outros. A gente fica com o que é nosso, no nosso lugar, deixa cada um com o que é seu, porque assim é leve. E a gente comunica de um lugar de equilíbrio o que faz sentido para nós. Isso aqui é assim, isso aqui não é assim, para mim é assim. Na minha vida tu vem até aqui, daqui para cá tu não vem. Tudo mais fácil do que no impulso. Tudo mais fácil. E os princípios mesmo, que dão base para a vida, uma base bem acertada, eles sempre apontam caminho de solução. Nos relacionamentos, na saúde, na profissão. A gente falou ali no início, às vezes não é fácil praticar. Às vezes eles contrariam algumas coisas da, da nossa crença essencial, das nossas emoções essenciais. Mas é aí que é o pulo do gato. Aí que acontece a virada de chave. Se a gente pouco a pouco vier reconstruindo, o Tiago fala, estudem um princípio por dia e procurem praticar. E em 10 dias você se tornará outra pessoa. Uma forma assim que eu trabalho, por exemplo, essa questão da humildade ali que eu falei para vocês, né? Quando eu não tenho a resposta ou quando eu recebo uma resposta que para mim é duvidosa, quando eu fico em dúvida se é intuição ou impulso, normalmente eu me coloco um ser pequeno frente a Deus e eu penso, eu preciso pedir a quem tem para dar. Eu não preciso dar conta disso sozinha. Eu sou mais uma na multidão, eu sou um grão de areia no meio de uma praia inteira. Então eu faço esse movimento de humildade. Peço as respostas. Coloco, como é que eu digo assim, que dizem, coloco Deus como meu sócio, né? Tem algumas pessoas que dizem, mas é a gente realmente dar uma respirada e trazer as respostas que a gente precisa. Então tem o momento da gente se apequenar, que nem eu digo, né? A gente, não, peraí, deixa eu me colocar no meu lugar aqui, me colocar no lugar de receber. E o momento daquilo que eu estava falando para vocês agora, que não é de se apequenar, que não é de perguntar quem sou eu da fila do pão, é fazer o que precisa ser feito. Porque os problemas da vida, eles não vão parar com a revolta, com a não aceitação, com a inconformação. Mas se cada um de nós conseguir amadurecer a visão, os problemas não vão derrubar. A gente não controla e não para o que vem de fora, mas a gente se fortalece a ponto de não se deixar influenciar por algumas coisas, não ser vulnerável a qualquer coisa que vier, a qualquer opinião, a qualquer ideia, a gente se questionar, achar que os outros sabem mais de nós do que a gente mesmo. E para isso nós precisamos fortalecer os princípios, porque eu vejo que até dentro das famílias existem rótulos. Existe o que que um é e o que que o outro é. A Jéssica é assim, o outro é assado, o primo é de tal jeito, a mãe é de tal jeito. A família ela tem um rótulo pronto para cada um. E tu não é esse rótulo. E às vezes a gente não se permite conhecer as pessoas que estão ao nosso lado, convivendo, ou familiares, enfim. A gente não se permite conhecer verdadeiramente as pessoas por causa dos rótulos. E a gente não se permite também se mostrar diferente. Na constelação, por que que a gente traz as falas sistêmicas para ressignificar tudo isso dentro da gente? Por que que existem as meditações guiadas, que tem uma crescente de assuntos, as pessoas vão fazendo uma por dia?
para que venha uma transformação a nível celular daquela pessoa, de informações dentro de si a respeito de si mesmo. E que aconteça uma mesma coisa que aconteceu semana passada, onde eu me senti mal com aquilo, essa semana acontece a mesma coisa e eu penso, isso não diz respeito a mim. Essa é a mudança. Isso aqui não diz respeito a mim. Eu fico com a minha parte e essa pessoa fica com a dela. Eu falo o que eu preciso falar e bola para frente. O workshop de comunicação sistêmica também gerou movimentos gigantescos nas pessoas. Eu estou recebendo mensagens até agora. Acho que amanhã, já faz 2 semanas, né, que a gente fez. Quem quiser acessar o material ainda está disponível, é só conversar comigo, que eu mando o link, tá? Para adquirir, né? Esse conteúdo, tá tudo gravado, foi maravilhoso. Tem material em PDF, as falas, os exercícios, né, para vocês fazerem diariamente. E gerou um movimento assim, ó, do espiritual até o físico. Muitas coisas, muitas viradas de chave, pessoas que assistiram, reassistiram e na terceira vez assim conseguiram assimilar algumas coisas daquele conhecimento. Porque a comunicação, ela é isso, né? É a comunicação interna, é o que eu penso de mim, é que o que eu me preocupo que os outros pensam de mim e o que eu comunico para os outros, o que que os outros vão pensar. E daí a gente vai se apertando, se apertando, se apertando, se apertando, e aí daqui a pouco é crise de ansiedade, é problema de depressão, é dor física. Eu sei porque eu passo pelas minhas pelejas, gente. Passo mesmo. Passo e conto para vocês aqui, né? Dando exemplo e podendo mostrar assim que tá todo mundo no mesmo barco. A gente fala aqui, a gente ouve, a gente aprende. E o que precisa mudar? O princípio de tudo. O princípio de tudo. O que que a constelação faz? Aquele sistema familiar, ele tem ciclos viciados de pensamentos, de sentimentos, de falas, de profissões. Cada um vive o seu universo dentro desse grande universo que a gente vive. Vocês podem observar isso. E nós somos influenciados pelo ambiente que a gente vive também, mais as memórias inconscientes, né? Isso eu venho explicando para vocês. Mas a minha essência me diz que eu quero outra coisa. E aí eu vou procurar ambientes para que eu me encoraje de acreditar nos princípios que aqueles ambientes promovem, para que eu possa vivenciar o que eu quero, construir a minha vida. Se eu não tenho dentro da minha família, eu vou até eu morrer e ficar culpando a minha família. Que eles me limitaram, porque eles só me mostraram isso, porque eles disseram que eu não podia acreditar em mim, porque eles disseram que isso não era possível, porque eles. Para eles não é. Cada um tem seus medos. As pessoas que passam limitações adiante, gente, fazem isso ainda por amor, porque sofrem e não querem que os outros sofram. A grande maioria é isso, por amor. E aí a gente vai ficar parado aceitando que, ok, então eu vou ser igual a todo mundo, mesmo que isso não faça sentido para mim. Aí que vem as ovelhas negras. As minhas alunas tu dizem, eu sou a ovelha negra da minha família, tá. Gente, isso é ótimo. Tá gerando transformação, tá mostrando para as pessoas de um jeito tranquilo e por si, não para mostrar, mas automaticamente mostra que existe outro jeito, que existe outra forma de fazer, que tu é diferente e tá tudo bem. Eu honro tudo que fizeram, cada um que veio antes. Parou o julgamento e vamos para frente. Mas eu vou buscar transformar meus princípios. Eu vou buscar. Hoje eu também atendi uma pessoa cedinho, né? Uma delas. E tinha acontecido uma situação, um desentendimento de família, e a pessoa não tinha nada a ver com isso. Mas ela foi lá para tentar apaziguar, entrou no meio da conversa, daí um achou que estava tomando as dores de um, outro achou que estava tomando as dores do outro. Resumo da ópera: todo mundo brigou, inclusive com ela. O que que a gente trouxe para a constelação? Cada um fica com a sua responsabilidade.
Quando me coloco no meio de duas pessoas que estão se desentendendo, eu tô tirando até a oportunidade da dignidade daquelas pessoas resolverem se entenderem naquela situação. Eu não tô permitindo que aquelas pessoas cresçam, que elas aprendam a dar o braço a torcer, que elas aprendam a desenvolver a humildade e a maturidade delas. E pior, eu tô me colocando acima do nível em que as coisas estão acontecendo, porque eu me sinto melhor. Não é por mal também, gente. Entendam bem o que eu tô dizendo. Eu me sinto maior, melhor, mais evoluída, e eu vou lá e pá, meto minha colher lá. Depois, ó, ficam tudo bravo comigo. Quem nunca? Então, hoje eu prefiro entender alguns princípios, ter os meus princípios, sair desse lugar de Salvador, que não foi fácil, foi custoso. Às vezes as pessoas dão uma recaída, eu tenho que dizer uns não de novo, principalmente para a família. Ah, e aí até, né, acho até que a gente é meio ingrata, assim, não quer nos auxiliar. Não, quem não quer se auxiliar são vocês. Porque se eu me comunico com as pessoas e tenho coragem de dizer o que eu sinto, só eu sei o quanto isso é puxado. Cada um aqui pode desenvolver isso, sabe? Então, se tu quiser um auxílio de como fazer, se o meu exemplo puder te auxiliar, eu posso falar. Agora, eu não vou fazer por ti, porque quem tem que evoluir nisso é você. Mas aí. Por que que a gente pensa em princípios, né? Porque nos princípios a gente entende o lugar de cada coisa. A gente não vai desordenar um negócio porque sabe que não vai funcionar. Quais são os princípios da constelação familiar? Ordem, pertencimento e equilíbrio. Ordem. Cada um tem o seu lugar, o que veio antes é maior, o que veio depois é menor. Existe uma hierarquia, existe uma autoridade, uma forma como as coisas se colocam numa família. É um respeito que não aumenta nem diminui ninguém, mas é a força que cada um tem no seu lugar. Primeira coisa que a gente faz em constelação é ordenar as coisas, e eu vou dizer para vocês que é difícil alguém chegar e tá com tudo em ordem assim na família. As que são mais antigas aqui sabem, e a gente às vezes constela, faz, conversa, atendimento individual, constela no grupo, e daqui a pouco, puxa vida, isso aqui eu já tinha ordenado, e quando eu vi, eu já estava lá fora do meu lugar de novo. Já fui lá me meter onde é que eu não era chamada. Ou meti alguém aqui onde é que não era chamado também. Segundo, pertencimento. Tudo e todos merecem pertencer. Volta e meia chega um, quando vê já estava excluindo alguém, alguma coisa, algum sentimento, algum acontecimento lá atrás que não estava bem resolvido, mas nem me lembrava disso. Estava excluindo. Se aquilo não está bem resolvido, não é para ficar lembrando com dor. Não precisa remoer, mas também não é para esquecer. Ó, esses princípios são bem fortes. Tudo e todos merecem pertencer. E o equilíbrio, o dar e o receber. Nem me doar demais, porque senão afasto as pessoas. Me abrir para receber, né? E nem querer receber demais. Ser a criança que só quer receber, porque daí eu acabo me afastando. Tem pessoas que dizem, eu fiz tudo por esse relacionamento. Eu sempre dou esse exemplo. E a pessoa pisoteou por cima de mim. Sim, porque tu fez tudo, porque não teve equilíbrio. Porque tu não soube receber, tu só soube doar, sabe? Então, esses são os princípios da constelação familiar, por exemplo. Sabendo um tantinho dessa teoria, já facilita algumas coisas no dia a dia da gente. De saber botar as coisas em ordem, de saber que tudo pertence, de saber equilibrar o que que é meu, o que que não é meu, até onde eu vou, até onde eu venho, onde eu silencio, onde e quando me comunico. Porque quando a gente estudou no workshop de comunicação sistêmica, o fluxo infinito da expansão, que ele tem quatro pilares, né? O pilar sistêmico, que é a constelação em si, os atendimentos, o acompanhamento. O pilar de posicionamento, que é o que que eu faço com esse conteúdo da constelação na minha vida diária, para que eu não crie novos emaranhamentos dentro daquele assunto que ano que vem eu vou ter que constelar de novo. Então eu curo o passado, eu me organizo, eu fico mais em paz aqui e agora e eu previno.
A partir disso, como que eu vivencio esse posicionamento em todas as minhas identidades? Estou fazendo assim porque é um fluxo mesmo, né? Infinito. São os quatro pilares aqui e é um ciclo. A gente passa por todos eles nesse ciclo da evolução para a gente subir um degrau. Então eu venho para todas as minhas identidades, e como eu me posiciono eu, essa nova eu, a partir dessa constelação, desse posicionamento, em cada lugar que eu ocupo. Até isso se tornar, eu me tornar autoridade nisso, o quarto pilar. Então a gente tem essa divisão de 25% em cada um. Eu não fico nem no princípio de tudo, só constelando, 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 fuçando, achando não sei o que, não sei o que, não sei o que, apegada nas histórias. Não. Eu encontro, eu faço a transformação na minha vida e eu chego aqui no pilar sistêmico com novas camadas para trabalhar. E aí, ó, fluxo infinito da expansão. Tem gente que patina, 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 só nessa coisa de terceirizar para terapia, de terceirizar para constelação. E eu sou uma consteladora, uma terapeuta, acho que um pouco diferente, porque eu não acho legal que as pessoas criem uma dependência em mim ou do meu trabalho. Tanto que as minhas alunas que estão sempre em contato comigo, né, mandam áudio e tal, elas já vão fazendo a pergunta, daqui a pouco elas já vão respondendo, e daqui a pouco eu já vi que elas já acharam aquilo que elas queriam, né? Elas só precisavam compartilhar com alguém, eu sou esse alguém, e aí eu vou, ouço. Normalmente eu ouço depois, assim, quando eu tenho um tempo, né, com bastante atenção. E aí eu só digo, olha, é isso aí, ok. É, essa é a visão. Ou respondo com outra pergunta, faço alguns questionamentos, porque cada uma é independente. Cada uma precisa aprender a tomar suas decisões, colocar o conhecimento em prática, crescer dentro da sua própria história. Cada uma sabe as respostas que está recebendo. E a mudança de princípios é impressionante. É impressionante. A mudança de posicionamento, a mudança de tudo que acontece pelo conhecimento. Então, realmente, a gente precisa olhar para isso. A gente precisa estudar mais. A gente estuda para tantas coisas. E eu bato nessa tecla de que nós precisamos estudar para viver. A vida é mais fácil com o estudo. Que seja estudar a vida de pessoas que conseguiram chegar naquele lugar que a gente quer chegar. O que que elas fizeram? Como é que elas se sentiam? Humaniza o processo. Humaniza muito o processo. E tem pequenas atitudes, pequenos passos que precisam ser feitos para que isso aconteça. Se alguém quiser escrever uma pergunta aqui no chat, cada um fala de um jeito, né? Vocês sabem do que eu tô falando aqui. Quem quiser escrever uma pergunta pode escrever. Quem quiser colocar alguma compreensão pode colocar. Nós já vamos constelar, vou fazer um exercício bem básico com vocês para vocês se sentirem. É legal, né? Simplificar isso da constelação. É muito bom. Hoje eu estava assistindo uns depoimentos de alunas. Ano passado eu tive uma das alunas da formação que ela é psicóloga, né? Eu lembro que ela chegou e ela disse assim: Jéssica, eu fiz uma formação em constelação, mas eu nunca tive coragem de praticar no consultório, assim, porque ficou muito difícil. A gente tinha uma aula por mês, daí quando eu ia, quando eu vi, já tinha esquecido o que nós tínhamos visto lá. Eu achei a teoria difícil. E na prática mesmo, não fui muito treinada, não sei como fazer, né? Aí brinquei com ela. Então, tu chegou no lugar certo. Que a nossa formação aqui é bem, o conteúdo é bem ligado à prática, à vida, e tu vai entender como usar isso e participando aqui dos grupos também. Aí eu tava ouvindo o depoimento dela, né? Muito legal, muito legal. Ela contando assim como que ela estava aplicando nos atendimentos, como aquilo tinha agregado o trabalho dela, como ela estava sabendo valorizar o próprio trabalho. E eu lembro que na época ela ia casar, então pegou tudo assim, né? Pegou tudo junto. E foi muito legal mesmo. E eu adoro os depoimentos, porque são histórias que ficam, às vezes eu nem lembrava. Aí de vez em quando eu vou lá e assisto. É bom.
Muito bom ver o resultado. Vera, muito boa reflexão. Legal. Vamos se trabalhar então, se ninguém tem perguntas, se a reflexão tá boa, vamos constelar. Gente, eu quero que vocês escolham dois objetos que tem aí perto de vocês. Duas canetas, uma pedrinha, duas pedrinhas, qualquer coisinha, um fonezinho, qualquer objeto, tá? Que vocês têm aí. Bem tranquilo. Deixa eu ver o que que a Vânia escreveu. Vânia, de vez em quando me desgarro do grupo, vou para a vida. E aí se apresenta alguma situação com a qual me sinto desconfortável. Penso, é hora de voltar para aprender mais. Muito bom. Muito bom, Vânia. Sempre bem-vinda. Desde 2021, né? A Vânia é uma das minhas primeiras alunas. Ela, a Cleri, deixa eu ver se tem mais alguma aqui da primeira turma. Acho que hoje só elas duas da primeira turma mesmo, né? Tem outras já das outras turmas que estão há um tempo também. Bem bom. Ok, pegaram os objetos, dois objetos. Escolham um que vai ser o número um e um que vai ser o número dois. Coloquem eles na frente de vocês, hein? Posicionado na mesa, não sei onde é que vocês estão, né? Um exercício super simples, tá? Eu estou intencionando aqui o que que é o um e o que que é o dois. E vocês só vão precisar sentir. Confiem no que vocês estão sentindo. A gente está aqui para praticar. E confiem que isso é uma constelação, por mais que pareça simples. É cada um de vocês representando a nossa própria constelação, tá bom? Respirem um pouco, olhem para os objetos. Eu quero que vocês toquem ou peguem, como vocês sentirem, né, no número um. Vocês podem tocar, fechar os olhos, respirar, observar como que sentem o corpo de vocês. Se tem força, se não tem, se quer perto, se quer longe. Como que vocês se sentem com essa presença do número um? Eu já vou contar o que que é. Pode trazer para perto do coração, dar uma observada. Veja se a tua vida fica leve com a presença do número um. Como que é respirar? Olhem para que serve isso que vocês escolheram, esse objeto. E vocês já devem ter percebido se a sensação é boa ou não é, se, né? Como é que, como é que é isso aí? Agora soltem o número um e peguem o número dois. Toquem no número dois, fechem os olhos, sintam. Podem pegar, aproximar, respirar. Vejam a diferença de como vocês se sentem com a presença do número dois. Podem olhar, observem para que serve esse objeto, né? O número dois. A vida é leve, é forte, é boa com a presença do número dois. Quando acharem que foi suficiente, podem soltar. E eu vou trazer mais uma reflexão para vocês aqui. Um desses objetos representa, tá? Não vou dizer qual ainda, para vocês já irem trazendo consciência. Um desses objetos representa uma vida vivida com princípios fortalecidos na base. E um desses objetos representa a vida que se eleva, digamos assim, hoje, com as coisas que estão inconscientes, tá? Pode ser que algumas pessoas tenham se sentido melhor numa vida mais aleatória, assim, tá? Porque até certo ponto ela é mais confortável. Não precisa se mexer em configurações já existentes. Não preciso me mostrar diferente do que os outros acham que eu sou. Não preciso me posicionar, me indispor com ninguém. Sinto um monte de coisa, mas fico aquilo ali comigo. De vez em quando dou uma estourada. Ficamos ali, né? Naquela água morna.
Uma vida com princípios exige da gente, mas fortalece, traz mais frutos. É preciso ter coragem de deixar ir quem tem que ir, de deixar vir quem tem que vir. Confiar no sim que a gente recebe, no não que a gente recebe. Isso, em muitos momentos, vai contra os nossos sentimentos e emoções. Ainda mais quem tem necessidade de controlar, que quer controlar os resultados das coisas por medo. Por medo de errar, por medo de se expor, por medo de que saia diferente do que aquilo que imaginou. E a vida tem coisas dentro desse diferente muito maiores do que aquilo que tu consegue controlar. Mas é preciso ter a coragem de mudar os princípios, tá? Então, o objeto número um, ele representa a vida com princípios fortalecidos. Como tu te sentiu aí dentro vivendo essa vida? Como isso mexeu com as tuas emoções? Te sentiu forte? Te sentiu fraco? Não quer dizer que tu não queira, tá? Viver, se tu não te sentiu bem. Quer dizer que tem emoções e tem sentimentos que precisam ser trabalhados para que tu te abra para essa vida, com novos princípios, com deixando o antigo para trás. Sabe a carta que eu postei hoje? Tá amarrado e não vê onde você precisa tomar decisões, fazer o que precisa ser feito? Talvez sozinha tu não vai encontrar essa resposta, tá? Mas existem muitos caminhos. O número dois é uma vida, como tu te sente numa vida mais aleatória, né? Com os princípios que tu acha que estão legais para ti hoje, da forma como as coisas estão, com aquilo que tá bem resolvido, com aquilo que não tá. Nós não estamos falando em certo e errado. Nós estamos falando da força ou não que os princípios podem trazer para ti. E se tu te sente preparado e preparada hoje para transformar, para realmente ter um espaço de se fortalecer e de abandonar algumas coisas. Eu quero que vocês escrevam aqui se alguém teve dúvida, se alguém não entendeu o que eu falei, se alguém quer compartilhar alguma coisa aqui do que sentiu, se fez sentido, se não fez, é importante vocês compreenderem. Qualquer coisa, podem conversar comigo depois ali no Whats que eu dou uma explicada melhor, tá? Tem pessoas que estão chegando agora, né? E a gente aqui já tá com prática de fazer esses exercícios, mas algumas pessoas, se não estão, tudo bem, a gente explica mais. Deixa eu olhar para vocês aqui. Quem que eu tô vendo aqui? Adriana, Kátia e Luísa. Fez sentido para vocês? Façam um sinalzinho para mim. Fez? A Salete disse que fez sentido também. Uhum. Do que a gente ainda tem medo, né? Medo de expandir, medo de crescer. Ou já estamos de boa ali, né? Numa vida com princípios. Vamos lá, vamos confiar de olho fechado. Aham. Um foi o fone e o dois foi a caneta. Aham. Olha aí, ó. A vida com princípios é de ouvir mais do que se expor. Adorei. Eu adoro os objetos que vocês escolhem. Verdade, diz a Vera. Ai, ai. Eu falei pra vocês que esse ano eu tô nesse propósito, né? De procurar ouvir mais, ficar mais em silêncio. Às vezes eu já tô conseguindo, tô mudando esse princípio aí, pelo meu bem. Realmente, né, a gente lembrar das identidades, eu não sou terapeuta geral da galera, né? Às vezes tá num churrasco lá, o povo começa, fala uma coisa, fala outra, fala outra. Agora eu fico bem quieto. Fico só ouvindo. Eu não vou entrar nessa daí, eu penso, hoje eu tô de folga. Ai, ai, tô brincando com vocês. Vânia, eu também, já, mas é difícil. Aham. Sim, e ainda mais a gente que é acostumada a tomar decisões, a fazer, né? É, às vezes até ouvir, recuar um pouquinho e dar espaço para as outras pessoas fazerem, serem o que são, demonstrarem os seus ritmos,
Porque eu, gente, é uma facilidade de achar solução para as coisas. Isso amanhã eu já tô fazendo. Se não dá certo, eu já procuro outro, já faço. Calma, sabe? Calma, do que eu tô fugindo? Calma. Não tem um leão atrás de mim, isso é uma coisa meio primata, né? Parece que tem um bicho atrás da gente. Mas é o ímpeto de sempre ter vivido sozinha, ser resolvido sozinha e vamos pra frente, né? Dá pra dar uma relaxada, diminuir o ritmo, abrir espaço para as outras pessoas também. Senão a gente se sobrecarrega. Lembrar que existem outros ritmos, não é só o nosso, né? Mulher masculina, exatamente. Exatamente. Carmen, objeto um, chave da casa. Objeto 2, controle da garagem. Como interpretar? Carmen, controle é uma coisa que eu adoro, sabe? Quando a gente escolhe um controlezinho assim, ó, a gente quer controlar tudo, né? Então, assim, o número 2 ali, o que que eu vejo, né? Com certeza tu sentiu coisas também. A gente não olha só para o que o objeto faz, a gente olha para o que vocês sentiram, tá? Mas essa vida mais aleatória, não tão ligada a princípios, que nem eu digo, né? Algumas coisas que a gente vivencia hoje ainda, que a gente pode melhorar, ela tá muito baseada em controle por medo. Principalmente por medo da repetição, por medo que aconteça aquilo que já aconteceu lá atrás. Então, o que que a gente precisa? Abrir novas portas. Usar essa chave, teu objeto número um, para abrir novas portas, conhecer novas coisas, novos ambientes, conhecer novos pontos de vista dentro de ti mesma, tá? Parar de controlar e abrir portas, saber observar. É assim que eu vejo, tá? As pessoas estranham o sinal que estamos mudando. Verdade. Quando começam a estranhar é porque começa a querer saber o que que a gente está fazendo. Tá bom, gente? Temos 2 minutinhos ainda. Clareou um pouco, Carmen. Acho que eu não pulei nenhum comentário, né? E isso é um exercício, né? Isso é um exercício. De vocês aqui no grupo virem se trabalhando, daqui a pouco vocês estão conseguindo fazer isso no dia a dia, com pequenas coisas. Sim, obrigada. Que bom. Às vezes dá 1, 2 minutinhos ali, tem uma decisão para tomar, tem alguma coisa para sentir, escolhe duas opções, peguem dois objetos, sintam como isso reverbera na minha vida, né? Isso me traz felicidade? Como que é isso? Sinta o número um, sinta o número dois, a resposta é certeira, certeira. É impressionante. Dá para fazer com papéis também, tá bom? Gente, vamos ficando por aqui então. Obrigada por estarem mais uma vez, né, nossa segunda-feira, estudando. Agora eu vou seguir aqui com as gurias às 8h30, para a gente dar uma conversada. Nosso grupo, né, nosso grupo terapêutico, nosso grupo de constelação, muito bom. É, qualquer dúvida, qualquer coisa que tenham a respeito desse estudo que a gente fez hoje, que não tenha feito sentido para vocês, conversem comigo, é legal a gente ter esse contato, né? Boa noite, saudade também, Verinha. Boa noite mesmo. Deixa eu pausar a gravação aqui. Quem tá assistindo a gravação também, tá, gente? Vamos conversar. Ó, a Noélia. Objeto um, Rolon, óleo essencial calmante, adorei. Objeto 2, controle da TV. Sim, precisamos respirar e acalmar, Noélia. Adorei. Ainda mais o óleo essencial calmante, né? Dá uma respirada, entrega, observa. Provavelmente tu é uma pessoa bem decidida e bem fazedora, que nem eu, assim. Podemos dar uma respiradinha, tá? Beijão, gente!